Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Dávila, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco sobre Inter, que é o que a gente ama. Começando pelo Palácios. Parece que eu estava vendo alguns momentos dele no treinamento. É um jogador muito bom. Um jogador que faz a direita, um jogador rápido, um jogador insinuante, que não tem medo de partir para cima. Tem um passe interessante que deixa o seu companheiro em uma boa situação para fazer gol. Aquele penúltimo passe, aquele antepenúltimo passe para que o lateral ou para que o outro jogador de meio consiga deixar o atacante na cara do gol. É um jogador muito interessante. Eu só espero que pelo menos quem reveze com ele, seja ele começando ou ele entrando no segundo tempo, seja o Caio Vidal. O Marcos Guilherme já jogou na minutagem. O Marcos Guilherme já tem 3 jogos, já tem 200 e poucos minutos, enquanto o Caio não tem toda essa minutagem. É muito importante que o Caio jogue, porque é muito mais jogador e agrega muito mais para o time. A gente está com um time muito bom. A gente está contratando bons nomes jovens da América do Sul. A gente tem que usar a nossa base, porque isso é importante. A assinatura do técnico, que eu sempre digo, é algo muito importante, porque o Eduardo Coudet é um técnico que eu detesto muito pelo que ele fez com a torcida, muito como ele se comportou no clube e muito da inconstância que era o time dele, porque as boas partidas no modo de jogar dele, no que ele queria, foram muito poucas. E quando ele largou o Internacional despencando em rendimento. E na classificação da Libertadores foi 13ª campanha entre 16 classificados, com um futebol bem paupérrimo. Mas uma coisa que tem que dizer, a assinatura dele é o Bruno Fux e o Zé Gabriel, que foram jogadores jovens que foram encaixados dentro do time titular. Aí veio o Abelão que enfrentou vários problemas, e o Abelão foi muito criticado por aqueles lixos da Rádio Guaíba, por um monte de imbecil da Crônica Gaúcha, que não fez as nuances do porquê o time às vezes teve alguma inconstância, e muitos desses colorados também que são chupa-ovos do Coudet, porque o Abelão colocou como centroavante titular Yuri Alberto, colocou como companheiro do Cuesta Lucas Ribeiro, 20 anos, Yuri Alberto, 19 anos, Praxedes no meio de campo, 20 anos, e o Caio Vidal, 19 anos. Ele encaixou 4 jogadores jovens no time titular, fora os jogadores jovens que entravam para tentar ajudar o time. Eu espero que pelo menos o Ramírez mantenha jovens entrando e sempre ou sendo titular ou no decorrer das partidas entrando. A gente já está vendo que está acontecendo isso com o Heitor, está fixado na titularidade. Ele está colocando o Zé Gabriel. O Zé Gabriel ele tem que melhorar a tomada de decisão dele, porque não dá para... porque já está melhorando a defesa, mas em algumas tomadas de decisão ele estava muito assim inconstante, causando alguns perigos significativos que poderiam nos custar muito a partir de fases mais interessantes, de campeonatos mais importantes. Outra coisa importante que a gente tem que colocar são jogadores experientes. Essa mescla está sendo muito interessante, porque quando a gente foi rebaixado numa gestão desastrosa do Vitório Pífero, que ele era arrogante e se achava o senhor de tudo. O que aconteceu nisso tudo foi que ele comprometeu todas as rendas que a gente poderia receber, porque sempre quando um clube cai ele recebe um bom valor de dinheiro, mas só que naquela época tudo estava comprometido. As categorias de base, muitos jovens que foram colocados para tentar salvar o Internacional naquele instante, eles foram colocados numa barca muito ruim, porque o técnico era fraco, não tinha os jogadores experientes não davam respaldo para os jogadores mais jovens. Era algo assim muito triste, mas só que
Muitos criticam o Medeiros, sim, pelas contratações ruins que ele fez. Sim, ele fez contratações horríveis, porque ele poderia ter feito melhores contratações no que tange a não pegar jogadores médios e ruins em um número significativo e pegasse 5, 4 jogadores bons, médios. A base a gente ainda estava formando, até porque desde 2015 até 2018, quando o Odair utilizou alguns jovens, a gente foi plantando as sementinhas. E muitos jogadores jovens foram trazidos, outros jogadores jovens foram desenvolvidos no Internacional, e a gente está há tanto tempo sempre disputando títulos com outros excelentes jogadores experientes que agregaram muito a esse grupo. E eu espero que o Edenilson, o Paulo Guerreiro, o Patrick, o Bosquilha, eu não sei se vai ficar muito tempo o Bosquilha, porque acho que tem 20 e poucos anos, de repente saia, mas eu espero que a direção sempre esteja querendo fazer com que esses jogadores mais experientes fiquem no Internacional, fazendo tipo um plano de carreira para que a gente tenha essa marca importante de que muitos desses jogadores possam se desenvolver aqui e quem sabe virar técnico, porque o D'Alessandro está se desenvolvendo lá no Nacional, e o Galhardo fez a mesma coisa que o Galhardo fez. O Galhardo ele foi pro Nacional, terminou a carreira no Nacional, foi técnico do Nacional, ganhou o Campeonato Uruguaio, e depois voltou pro River Plate para ser técnico do River Plate. Essa coisa de jogadores, de eles se sentirem pertencentes ao clube e quererem fazer algo depois da sua carreira, é algo muito importante, que também não é um dado menor, que pode ser muito interessante para o futuro, porque é algo que tu valoriza, aquele que fez muito por ti dentro de campo. Nossos outros dois, Sarave e Bosquilha, estão voltando. O nosso elenco ele é muito bom. Essa é a dimensão que todos nós temos que ter. A gente tem um grupo incrível de jogadores muito bons. Imagina que o Abelão teve que, ano passado, usar jovens e teve que usar os reservas dos titulares que haviam se lesionado no meio do ano. E muitas vezes aqueles bons jogadores que substituiriam os nossos titulares que a gente havia perdido nem sempre tiveram condições de estar dentro de campo e foram substituídos por outros jogadores do elenco do Internacional. E mesmo assim a gente disputou um título, e a gente foi, para eles nos tirarem o título, a gente foi roubado na cara dura, tanto no jogo contra o Corinthians, que os absurdos que ocorreram naquele jogo, quanto no jogo contra o Flamengo, onde deram vermelho em um lance totalmente descabido, onde não teve força proporcional para dar o vermelho. Não foi uma agressão assim, onde o cara fosse arrancar o pé do Felipe Luiz, mas infelizmente aconteceu. As coisas estão melhorando, a gente está trazendo reforços de bom nível. Esse Carlos Palacios tem muita qualidade, é um bom jogador que vai agregar muito no grupo. A gente já tem bons jovens que foram desenvolvidos pelo Abelão, a gente já tem esses reforços muito bons que estão voltando, Bosquilha, Saravia, a gente tem o Guerreiro que já voltou, o Tyson tá para vir, e esse dado do Tyson vindo é muito interessante, porque estão querendo talvez fazendo uma negociação bem feita, deixar que o Vinícius Tobias se desenvolva no Shakhtar, onde acho que talvez se o Inter conseguir um bom valor de dinheiro, trazer a liberação do Tyson para ele vir mais cedo e ficar com um percentual bom para que numa futura venda venham dividendos bons para nós, eu acho que até é um bom negócio.
infelizmente, até porque eu gosto muito do Vinícius Tobias, mas a gente ainda está sofrendo alguns danos por causa de que a pandemia foi muito cruel com a gente, porque a gente perdeu bilheteria, muitos sócios não tiveram condições de pagar a sua carteirinha de sócio, muito dinheiro teve que ser reduzido porque não houve condição de que os pagamentos de direitos de teletransmissão fossem pagos, e a gente acabou também infelizmente caindo em alguma competição um pouco mais cedo do que a gente poderia ter caído, e em outras a gente estava bem, até porque eu acredito muito que Miguel Ángel Ramírez, ele é um muito bom técnico. Eu espero, pelo menos parece que ele não vai fixar um time titular. Obviamente ele vai ter um bom esqueleto de time titular, mas ele vai estar sempre rodando as peças. Até porque o elenco do Inter está tendo essas condições de rodar as peças. Porque esse trabalho do Inter é um trabalho desde 2015. Em 2018 a gente ficou num terceiro lugar. A gente fez boas campanhas na Libertadores, que infelizmente no detalhe acabamos sendo eliminados, principalmente na última campanha com o Abelão. A gente merecia ter passado e a gente teria tido uma melhor sorte, eu não tenho dúvida, mas a gente está fazendo as coisas bem. Não é sempre que a gente vai ganhar, porque às vezes eu vejo alguns loucos que ficam demonizando e pessoalizando os jogadores do Inter e a direção que sucedeu o Barcelo. A gente não pode demonizar, porque daí fica muita incoerência em cima desse bando de incoerente de M, porque quando houve alguns fracassos, quando infelizmente a gente não ganhou título, se demonizava, se pessoalizava e queria a morte de determinadas figuras. Imagina se acontece isso nessa gestão. Eu espero que não aconteça, mas a gente não pode demonizar, a gente tem que continuar apoiando e acreditar no processo. E eu acredito nesse processo. Eu espero que o Miguel consiga ajeitar um pouco a defesa, que a gente fique mais bem compactado, para que não nos peguem em calça curta os times que estão um pouco mais na defensiva. Mas eu estou gostando muito, porque eu vejo que às vezes quando a gente está com um time muito retrancado, os jogadores estão chutando. Eu gostei disso, é algo que a gente não fazia muito no ano passado. Eu vejo que as coisas estão evoluindo e a gente está criando chances muito significativas. Às vezes a gente está tendo algumas dificuldades, mas a gente tem que colocar também que no gauchão tem gramados horríveis que prejudicam muito aquele time que quer jogar bola, que quer fazer com que a bola seja bem tratada. Mas eu acredito que a gente está evoluindo jogo após jogo, a gente tem um grande time, um muito bom treinador, e se o bom Deus quiser a gente vai conseguir títulos, e ano após ano